Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Quais são esses rios? Rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia é uma região onde hoje é o atual Iraque e as terras próximas. A região da Mesopotâmia era uma região muito cobiçada por conta das suas terras férteis irrigadas por esses dois rios, rios Tigre e o rio Eufrates, como vocês podem observar nesse mapa. Essa região ficou conhecida como crescente fértil, crescente por conta do seu formato de lua crescente e fértil por conta da fertilidade que esses rios traziam, proporcionavam para esse solo. A região da Mesopotâmia é toda essa parte que está destacada no mapa de vermelho. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Quais foram os povos que habitaram essa região? Então, podemos destacar os sumérios, os amoritas, os acádios, os hititas, os elamitas, os cassitas e os arameus. Quais eram as principais cidades? Nippur, Uruk, Sharrukin, Agade, Babilônia, Kish, Assur, Lagash, Dur, Sin, Mari, Ur e Eridu. Aqui nós podemos destacar algumas personalidades históricas que viveram nessa região, alguns imperadores. Vamos falar um pouco sobre os sumérios. Os sumérios foi o primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia. Então, eles ocuparam essa região por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Os sumérios foram os responsáveis pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. A sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades-estados. Cada cidade-estado era governada por um chefe religioso e militar. Esse chefe religioso e militar era chamado de patese. O que significa uma cidade-estado? Cada cidade-estado era independente uma das outras, ou seja, cada cidade poderia ter sua forma de governo diferente, sua religião, sua cultura, independente das outras. As principais cidades sumérias eram Ur, Uruk e Lagash. Como era a organização social na Mesopotâmia? No topo da pirâmide estavam os sacerdotes, depois os aristocratas, os militares, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. Os sumérios, como eu já citei para vocês, eles ficaram conhecidos pelo desenvolvimento da primeira escrita que nós temos conhecimento, a escrita cuneiforme, que era aquela escrita realizada em placas de argila. Os sumérios também realizavam obras de irrigação, barragens e diques, utilizavam técnicas de metalurgia do bronze e eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Aqui nós podemos localizar no mapa onde estavam as principais cidades sumerianas, Kish, Nippur, Uruk, Eridu, Ur e Lagash. Agora nós vamos falar sobre os amoritas. Então, com o declínio do império fundado por Sargão I, destacou-se na Mesopotâmia um grande unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Então, os amoritas conseguiram dominar a região da Mesopotâmia, onde fundaram o seu império.
Os amoritas também são conhecidos como Primeiro Império Babilônico. Eles também ficaram conhecidos pela criação do Código de Hammurabi. Foi criado pelo imperador Hammurabi. Esse código de leis consistia em penas bastante severas. A pena era equivalente à falta cometida, ou seja, se alguém cometesse algo contra o outro, a sua pena seria a mesma coisa. Após o primeiro Império Babilônico ou Império Amorita, os assírios conseguiram dominar essa região. Eles viveram às margens do rio Tigre, a partir do final do segundo milênio antes de Cristo. Eles passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. O centro administrativo do Império Assírio era em Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal, com mais de 20.000 placas de argila. O Império Assírio ficou conhecido pelo seu exército. O exército era muito cruel com os povos que eles conseguiam dominar. Então, o alistamento ao exército era obrigatório. Todos os homens tinham que se alistar a fazer parte do exército. No ano 612 a.C., os caldeus conseguiram dominar o povo assírio e se estabelecer na região da Mesopotâmia. Apesar do Império Assírio ter esse conhecimento sobre realização de guerras, terem esse treinamento militar, eles não sabiam administrar a sociedade corretamente. Então, eles foram derrotados por conta da sua má administração. O Império Caldeu possuía a liderança do rei Nabucodonosor. Ele foi um dos soberanos mais conhecidos. O Império Caldeu durou apenas 73 anos, mas foi incorporado ao Império Persa. O Império Caldeu também era conhecido como o Segundo Império Babilônico e ficou conhecido pelos famosos jardins suspensos da Babilônia e também a Torre de Babel. Eles cultivavam trigo, cevada, linho, gergelim, árvores frutíferas, raízes e legumes. Então, a base da economia dos caldeus era a agricultura. Os babilônicos também desenvolveram a astronomia, a matemática, a medicina, a escrita cuneiforme, a literatura. Sobre a escrita cuneiforme, eles se apropriaram dessa escrita que foi desenvolvida pelos sumérios. O Código de Hammurabi, a arquitetura,